quero compartilhar com os irmãos nessa oportunidade sobre a genealogia de Jesus. E aí eu vou pedir que os irmãos abram as suas Bíblias lá no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. E aí nós vamos fazer a leitura para o nosso estudo do versículo 1 até o versículo de número 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, a Urias, a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Zadok, Zadok ou Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou de José, a José marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até ao exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Na soma disso tudo aí, 42 gerações. Amém? Quando a gente olha esse monte de nome nas escrituras assim, tem muita gente que dá aquela canseira e até pula logo, porque é meio chato ficar lendo esse monte de nome e a gente fica perguntando assim, por que esse pessoal colocou esses nomes aqui? Tem algumas histórias interessantes, né? Sem entrar aqui, propriamente dito, nessa genealogia, eu me lembro de uma história que um pastor contou, quando eu estava no seminário, que na igreja, acho que Vicente Carvalho, me parece, igreja congregacional, não sei se foi lá mesmo, ou se foi em outra igreja, assim, mas ele estava nessa igreja quando ele contou essa experiência. E entrou uma pessoa, um visitante, e o pastor estava exatamente pregando num texto que contava a genealogia, né, no Antigo Testamento, daquelas que são bem compridas e difíceis. E aí, quando terminou o culto, era um culto de estudo bíblico, e aquele visitante chegou para o pastor e disse assim, eu quero participar dessa igreja aqui, eu quero aceitar esse Jesus de vocês. Pastor, por quê? Porque é o seguinte, o meu nome não estava nessa lista aí com você. Eu gostaria de ter meu nome também numa lista dessas. É uma história que se conta, mas mostra que às vezes
tem pessoas que valorizam essa questão. E a Davi entende aí o ponto? Como é bem interessante olhar dessa maneira. Então, para o judeu, esta genealogia era uma forma natural de começar, interessante, de começar qualquer narrativa acerca de alguém. E é interessante que, até poderia dizer que era essencial ter uma genealogia para se tratar da história de um homem. E esse texto aqui de Mateus, a meu ver, mostra algo extremamente relevante, atual, grandioso, porque ele vai mostrar aqui nesse texto aqui, dessa genealogia, coisas maravilhosas, amados, rompendo inclusive com paradigmas da época. Não sei se os irmãos já leram alguma coisa a respeito, mas os judeus, eles eram muito, extremamente machistas. Na oração matinal, o café da manhã, um judeu orava da seguinte maneira: obrigado, Senhor, porque o Senhor não me deixou nascer nem gentil e nem mulher. Mas para ele tinha que ter mulher. Mas isso não é, essa não é a perspectiva de Deus, tá? Isso é por causa da tradição e do zelo equivocado deles. Extremamente equivocados. E aí é interessante que Mateus parece tentar corrigir isso, mostrando um Jesus que é completamente diferente dessa compreensão. Um dado curioso aqui nesse texto é que essa seção de 3 gerações que Mateus coloca, 3 gerações de 14 nomes, é muito interessante, porque quando a gente olha o texto, ele fala, logo no início assim, Jesus filho de Davi. No hebraico não existe números como existem na língua portuguesa, em outros idiomas, assim. Os números, eles são representados por letras. Tem essa curiosidade no hebraico. E uma coisa que eu achei interessante, uma curiosidade aqui, é que a palavra, o nome Davi, e aí é só para pensar que eu acho que Mateus não colocou isso também de qualquer modo, por acaso. Ó, Davi, vou mexer com você hoje aqui, tá? Davi, Isaac vai ter que ser mexido aqui. Então, veja, o nome Davi, em inglês, como é que ele fala? David. É David. Deveria ser traduzido assim também para o português, porque no original é David, ou David, né? É diferente mesmo, a gente traduz, coloca o I lá no final. Talvez até uma forma de tentar aportuguesar mais fácil, mas assim, o fato é que no texto original é um Dalet, um Vav e um Dalet. Até porque no hebraico ele não tem, originalmente o hebraico não tem vogal. Olha só para você, como é que faz para ler um texto sem vogal? Isso foi um trabalho terrível que os maçoretas, né, tiveram de olhar letra por letra, porque é só consoante. Né? Tem todo R em português, no filme. Exatamente, como você ouve um filme. Então hoje eles já utilizam, né, colocam as vogais, que na verdade são pontuações, né? Eles colocam, são sinais, na verdade, não é propriamente uma letra, né? Então, quando a gente pega o nome Davi, ou David, né, no hebraico, no grego ele traduz, ele faz uma transliteração, na verdade, David, que é praticamente uma transliteração do hebraico. E aí nós temos um conjunto de 3 consoantes. O primeiro o D, o Vav e o outro D. Porque assim tem. Depois se você coloca as consoantes aí para ajeitar.
facilitar a coisa. Mas o curioso é que o D representa o número 4. Então soma aí depois aí quem é bom de matemática. D é número 4 e o Vav é o número 6. Então você se somar aí, 4, 6 e 4 dá quanto? 14. Curiosamente, ele cita exatamente 14 nomes. Era que para o judeu, a pureza racial era de suma importância. Se alguém possuía mistura de sangue estrangeiro, perdia o direito de ser chamado de judeu ou de ser chamado povo de Deus. Entende agora o ponto? Não faz sentido? Isso aqui é mais ou menos o seguinte: quem interessa, por que a gente tem que conhecer os nomes? Se você não conhece os nomes, aí fica difícil, é chato. Quer ver? Quando você vai assistir um jogo de futebol com alguém que não sabe nada de futebol, ele olha aquela lista lá que aparece logo no início, começa logo, né? Mas quem gosta de futebol, quem torce pelo time, a primeira coisa que ele quer saber é o quê? É a escalação. Por quê? Ali, ó. Tá vendo? Por que ele quer saber a escalação do time? Porque ele vai ver quem é. Para nós, o porquê ele precisa colocar isso aqui para escrever para judeus. Até hoje em dia, a dificuldade que tem de ser pessoa evangelizando os judeus. Tem que saber essa parte da genealogia para poder entender de onde que Jesus veio. Isso. Então, eu acho que ele Exatamente. Isso aqui é extremamente importante. Isso dá sentido a uma das expressões que a gente mais usa dentro da igreja, né? Em nome de Jesus. Nós viemos em nome de Jesus. Por que isso? Isso. Olha só como uma coisa vai, né, se ampliando nesse sentido. É porque a força da nossa pregação precisa passar por esse conhecimento, por esse entendimento, senão não faz sentido, amados. Então, além disso, deve-se notar que a genealogia está cuidadosamente aqui organizada, como nós vimos, de 3 grupos de 14 nomes cada um. Trata-se de uma lista mnemônica ou mnemotécnica, como eu falei, né? Que deve ser organizada de maneira fácil para ser memorizada. A preocupação de Mateus é que essa genealogia fosse de forma bem organizada, bem sintética, mas que ela tivesse nomes exclusivos, específicos, para que as pessoas pudessem lembrar. Bem didático. Há um aspecto didático, pedagógico aqui, extremamente relevante, que precisa ser levado em consideração quando a gente analisa esse texto. Sempre devemos ter presente que os evangelhos foram escritos muitos anos ou muitos séculos dos primeiros livros impressos. Olha, gente, a imprensa, ela é de 1430, se não me memória, com aquele moço, o Gutenberg. Então, ó, muito depois, dificuldade que naquela época, não sei se vocês sabem, era escrito, os textos eram escritos em papiro, no dia a dia, porque era mais fácil, aí eram os pequenos textos, e aquilo não era uma coisa simples também não, tá? também não era papel para chegar. E não era papel, era um negócio assim, para chegar lá. Eu vi um pedaço de papiro recente, até o rapaz falou assim, esse daqui é top de linha, tá? Porque na época não era igual esse aqui não. Já bem imprensadinho, bonitinho, lisinho, eles passavam uma coisa assim, muito bacana. Na época era um negócio mais rústico, né? Pegava, o papiro é uma planta, dá num pântano, dá um caniçozinho assim, eles pegavam a casquinha dela assim, bem, e aquilo era trabalhado, eles trançavam aquelas peçazinhas ali e faziam uma espécie de um papel que não era papel propriamente dito. E além do papiro, utilizava também os pergaminhos. Os pergaminhos, no caso, eles eram feitos de couro de animais, e às vezes, dependendo do texto, por exemplo, eles emendavam, recortavam os couros, né? Trabalhavam aquela parte e eles emendavam. Por isso que havia, por exemplo, muita dificuldade na preservação, o cuidado que eles tinham de fazer o tempo todo cópias, porque se desse
uma infiltração, um rato, uma coisa ou outra pegasse ali. E às vezes você sabe que se der, por exemplo, um cupim, um fungo que seja, e comer, por exemplo, uma letra pode fazer diferença num texto, né? Um pingo, né? Um pingo pode fazer. Que são as vogais. Sim. Podia fazer muita diferença, mudar o contexto todinho. Então, essa preocupação, os hebreus, eles tinham essa preocupação com o número sistemático, né? A sistematização, e isso mostra aqui no livro de Mateus, essa organização que ele faz da genealogia, mostra esse cuidado que ele tinha. E aí, amados, eu gostaria de, a partir disso, trazer algumas lições para a nossa vida, porque isso tem que falar para mim e para você. Que lição nós podemos aprender aqui? O que Mateus realmente ele está querendo ensinar a partir dessas 3 sessões? A primeira etapa aqui, primeira sessão, culmina com quem? Com Davi. Davi foi o homem que fez de Israel uma nação e converteu os judeus em uma potência mundial. Os irmãos sabem muito bem a trajetória desde Abraão, que saiu lá, né? E ele leva até Davi. Olha só, no versículo 17, só para a gente, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, ele faz essa primeira sessão, são 14. Então ele mostra isso aí, por quê? De Abraão, desde o começo, desde o nascedouro do povo, propriamente dito assim, até Davi, foi uma sessão. Eles vão ascendendo. Era uma pequenina nação que vai passando por lutas, por sacrifício, passa pelo exílio, na verdade cativeiro, né? Do Egito, fica preso ali durante 430 e poucos anos, e aí chega até Davi. Davi eleva aquela nação a um grau, um patamar de uma potência. O pessoal tinha medo de Israel quando Davi assume a liderança, e aí depois entrega quem? E ele coloca aí o nome dele aí, de Salomão. Por que Salomão? Porque Salomão se tornou o grande rei em termos de gestão. A gente fala de gestão aí. Salomão era o grande gestor. Davi foi o grande guerreiro que colocou força e vigor em Israel. É o grande rei em Israel, temente a Deus, temido e respeitado. E ele entrega nas mãos de Salomão um reino que estava em condições então de fazer as parcerias. O Salomão vai até abusar dessas parcerias, né? Ele faz parceria até demais. Mas foram, que se não me falha a memória, pelo menos mais de 40 anos de reinado de Salomão, que não houve mais guerra, porque ele foi fazendo, ele fazia pontos, alianças com tudo quanto era povos daquela época, de maneira que Israel era potência mundial, força. Quando ele foi construir o templo, gente vinha de longe para ajudar. Então, a segunda sessão, que vai do cativeiro babilônico, que vai até o exílio, né? Ou seja, de Davi até de Davi até o cativeiro, o exílio babilônico. Aí você tem um outro momento, porque quando termina Davi, entra Salomão, e aí já começa o que a gente chama de um declínio. Mateus faz questão aqui de mostrar que há uma etapa que mostra a vergonha, mostra uma tragédia na genealogia de Jesus, porque o cativeiro babilônico foi terrível, amados. Foi uma história bonita para ser contada, não? Humilhante, né? Humilhante, ultrajante. Olha a posição, quando a gente lê, por exemplo, Ageu,
fica ali, eu não estou entendendo não, por que o Senhor vai deixar isso acontecer com a gente? O drama de Abacuque é exatamente, Senhor, por que o Senhor deixa acontecer isso com a gente? É uma diferença muito grande entre o exílio no Egito e na Babilônia. Sim. Na Babilônia eles já são uma nação. Uma nação. Passaram por Salomão, por tudo isso aí. Potência que foi Salomão, Davi, agora todo mundo a trouxinha indo, subjugado, envergonhado, escorraçado da sua terra. Tinham vergonha até de adorar, né? Tinha vergonha, lembra? Era a pregação daquele John Piper essa semana e falou sobre isso. Sim. Eles ficavam sentados na beira do lá. Como é que a gente vai cantar fora da nossa terra? Lá, eles não aguentavam nem cantar. E o soldado estava, Canta aí. passou ano, uma coisa alegre pra gente. Canta pra gente alguma coisa aí. Eles, como é que eles... Que jamais eles imaginariam ter Salomão naquela época. Jamais imaginariam. Jamais imaginaria chegar. Depois de tudo que passou no Egito. Entendeu? Percebe o ponto? Como é que vai chegando essa... E aí, Mateus faz questão de botar isso na genealogia de Jesus também. Veja, a ascensão de Abraão até Davi, de Davi, declínio até Babilônia. E aí, ele mostra que da Babilônia em diante, até quem? Ele leva até quem? Cristo. Até Cristo. Por quê? Em Cristo, a tragédia é transformada. Amém? Isso ensina para nós. A terceira aqui, sessão, chega até Cristo. Cristo foi a pessoa que libertou os homens da escravidão. Ó, percebe? Babilônia a Cristo. Olha a informação profunda que Mateus está mostrando, que em Cristo Ele nos liberta da escravidão, Ele nos resgatou do maior desastre, da maior tragédia, e converte isso num triunfo. É claro que muito superior à vergonha da Babilônia, porque foi. Mateus está dizendo assim, olha, Jesus veio para arrumar isso e arrumar a nossa vida e nos dar uma condição superior. Quando levou para a Babilônia, foi um tratar, né? Que Deus fez para eles serem envergonhados, humilhados, e tudo aquilo ele usou o rei, né? Da Babilônia, para massacrar eles mesmo, para poder ter um tratado com eles. E olha, tudo aquilo Deus fez toda uma limpeza, e tudo para poder chegar a Deus. Exatamente. E é interessante, Nilda, que nessa história toda, a gente percebe o cuidado de Deus e Deus vai mostrando, vai revelando, é como se fosse um tapa de luva no rosto dos judeus, porque eles achavam também que eles eram os tais. Quem são os heróis no tempo da Babilônia? São judeus? Não. Quando você tira ali, você tira o nome de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quem são os nomes que aparecem? Os heróis. O chefe dos eunucos. Como é que é o nome dele? Olha a memória agora. Oi? Não. Hoje é Gibeão, aquela turma ali, né? Oi? É Gibeão, aquela turma que não. Na época da Babilônia? Você tem ali os grandes nomes ali, naquele contexto ali. O chefe dos eunucos, o próprio Nabucodonosor, porque depois se converte e aceita a Deus. E Deus chama ele de meu servo, né? Chama ele de meu servo, depois daquela experiência brava dele lá do capim e tal, ele volta e se reconsidera. Depois disso vem o rei Dário.
Só tem gente assim, que é usada por Deus abençoada. Isso não está querendo dizer nada, não? Hã? Ciro? Viu só? Percebe? Que não tem nomes judeus assim fazendo. Tem Deus mostrando que Ele age em corações que são de dentro e de fora. O próprio Ciro é uma coisa inexplicável. Inexplicável, rapaz. Você olha para Ciro ali e você pensa assim, meu Deus do céu, isso é inexplicável. Tinha tudo para acabar logo de vez. Claro. Então, Mardoqueu é num período, é naquele período ali também. Só que assim, é uma história, a partezinha ali, porque na verdade é naquele contexto, né? Mas aí você vê também, quem é o nome ali, apesar de você ter Ruth, Esté e Mardoqueu, mas o nome que aparece é o rei Assuero, que não era judeu. Pronto, é isso aí. Percebe como a gente consegue fazer uma linha? E ao fazer essa retomada, a gente percebe que há sim um olhar de Deus na história, conduzido e mostrando essas questões. Então a primeira coisa que a gente aprende é o seguinte aqui nessa genealogia: o homem nasce para a grandeza. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e isso mostra a ascendência a partir de quem? De Abraão, e vai até Davi. Deus criou o homem para isso. Deus criou o homem para ser a primícia, para ser a coroa. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. O homem foi criado à imagem de Deus. O sonho de Deus para o homem era um sonho de grandeza. O homem foi feito para a comunhão com Deus. Foi criado de tal maneira que pudesse chegar a ser parente de Deus. Amém? Esse é o propósito de Deus. Então quando Mateus liga Jesus a Abraão e a Davi, ele está mostrando o seguinte: eu criei o ser humano para ser forte, para ser abençoado. Em ti farei benditas todas as famílias da terra. Mas essa genealogia também nos ensina, lá na Babilônia, que ele fala que o homem também pode perder essa grandeza. Em lugar de ser servo de Deus, o homem se converte em escravo do pecado. Passa a ser escravizado por causa do pecado. Não é assim? E por fim, o homem pode recuperar a sua grandeza. Quando? Quando Cristo vem e modifica esse homem, esse coração. Nem tudo está perdido. É isso que Mateus está querendo dizer. O chefe de eunuco não era Aspenaz? É isso mesmo. Veja que são os nomes fora. Ele era o quê? Babilônio, caldeu. Tinha nada a ver com. Até o chefe da guarda gostava de Daniel. Agora, amados, gostava de Daniel por quê? Daniel era caboclo qualquer? Não, Daniel era ungido, era um cara bacana, era um cristão, ó, nota 10, tá? Os caras crentes, bacanas, né? Gente boa, testemunhava com fé, né? Então assim, você tem na genealogia aqui, o homem nasce para a grandeza, ele pode perder, ele pode se, né? Ele pode então cair na desgraça, como aí ele está mostrando a história da salvação. Deus cria o homem peca, mas Jesus traz a resposta. E eu quero. Tu vai inserir também o pessoal que foi para a Babilônia também, né? Depois Salomão, né? Sim. Estava tudo tranquilo e tal. Foi desobediência, né? Desobediência, né? E você veja aí que nessa genealogia, Mateus destaca, em primeiro lugar,
que Jesus é filho de Davi. E aí eu já falei com os irmãos aqui a respeito disso. Por que ele põe isso, né? Essa realidade, essa genealogia, ela vai encontrar, por exemplo, respaldo em vários outros textos bíblicos. Você vê Pedro quando faz o primeiro sermão, lá em Atos capítulo 2, por exemplo, Atos capítulo 2, versículo 29, olha que interessante, Atos capítulo 2, versículo 29, irmãos, sejam-me permitido dizer-vos claramente a respeito de quem? Do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Olha aí. Olha o sermão de Pedro, o primeiro sermão da igreja. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Por que ele faz isso? Sim, aí você vê essa expectativa, porque todos eles esperavam, o povo sabia disso, os relatos das curas de Jesus, né, mostra isso, o título Filho de Davi, a cura do cego, o povo que clama quando Jesus entra em Jerusalém: Jesus, filho de Davi, Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus, filho de Davi. Jesus é anunciado dessa maneira, tanto por aqueles que são alvos da sua graça miraculosa. Jesus, quando entra em Jerusalém pela última vez, a multidão clamou: filho de Davi. Temos aqui algo de grande significado. É evidente que eram as multidões, os homens, as mulheres comuns, os que proclamavam, os que reconheciam que Jesus era de fato filho de Davi. Os judeus eram um povo que esperava, nunca tinham esquecido, nem podiam esquecer que eram o povo eleito de Deus. Embora sua história tinha sido longa, cheia de desastres, cheia de momentos de dificuldade, subjugados como foram pelos babilônicos, em alguns momentos também, entre eles